Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal 119. Hoje iremos abordar o tema de avaliações educacionais, que desde o século XVI foi abordado muito a prática de exames e provas escolares, chamada de pedagogia tradicional. Também foi utilizado o método de avaliação por medidas. Iremos chamar agora o professor Rosinaldo, que irá abordar de forma mais técnica como ele utiliza na prática a avaliação dentro da sua escola. E também teremos o relato de alguns alunos para entender como é que eles eram avaliados anteriormente e como é que eles preferem ser avaliados. Olá, eu me chamo professor Rosinaldo Reis e vou falar um pouco aqui das concepções avaliativas na qual eu utilizo em sala de aula com meus alunos. Primeiramente, o que seria avaliação? O que seria avaliar? O que seria essa avaliação? Tudo que você classifica, compara ou julga, tudo isso é avaliar. Eu utilizo a avaliação qualitativa, né, na qual o aluno ele não vai apenas ser avaliado pela sua nota ali na nota final. A avaliação qualitativa ela vai mais além do que isso, né? Ela, vamos dizer assim, ela vai querer ultrapassar a avaliação quantitativa sempre, porém ela não vai deixar, vamos dizer assim, de lado a avaliação quantitativa, mas o que vai prevalecer sempre vai ser a avaliação qualitativa, onde o processo, tá? O processo, ele é mais relevante, ou seja, mais importante que o objeto, né? Então, o que seria o objeto? O objeto seria, vamos dizer assim, a nota, e o processo seria o processo de avaliação que o aluno tem durante todo o seu período letivo. Segundo a nossa LDB, a LDB mesmo já diz isso, as nossas leis que definem a educação no Brasil. Segundo ela, a avaliação qualitativa, as concepções qualitativas têm que prevalecer, tá? Tem que sobrepor a concepção quantitativa, ou seja, uma avaliação tem que ser uma avaliação contínua e cumulativa do processo. Então, ou seja, você não pode chegar apenas no final do ano lá, lançar uma nota para um toma, esse aluno passou de ano. Não. Na avaliação qualitativa, isso não pode ser aceito. Na avaliação qualitativa vai ser o processo, ou seja, qual foi o desempenho do aluno do início do ano até o final do ano. Esse processo aí, esse caminho que o aluno teve é que vai ser levado em consideração. Não apenas a nota ou o diploma que as pessoas recebem, né, no final do ano quando se formam. E para concluir essa avaliação qualitativa, vamos dizer uma avaliação diagnóstica para saber do desempenho do aluno ao longo de todo o processo de sua aprendizagem. A avaliação qualitativa ela não é uma concepção, não é uma avaliação excludente nem classificatória, que fique bem claro isso. É diferente dos outros tipos de avaliações que temos por aí. Porque o que nós vemos, muitas avaliações têm esse caráter classificatório e acabando excluindo as pessoas, vamos dizer assim, que têm um desempenho menor ou que têm uma nota menor que as demais. Então, a avaliação qualitativa, ela tem esse cuidado. No final, vamos dizer, então, tem que fazer o diagnóstico desse aluno para saber qual foi o processo, vamos dizer, o que foi, do que esse aluno passou, porque cada aluno tem sua especificidade, cada aluno tem sua dificuldade. Então, na avaliação qualitativa, tudo isso vai ser trabalhado, né, nessa especificidade do aluno e nessas dificuldades que o aluno tem. A partir daquele ponto e que o aluno vai ter o seu diagnóstico e aí sim vai ser trabalhado na sua dificuldade e nas suas dúvidas. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Pensando sobre essa perspectiva nova de avaliação que o professor está querendo implantar para a gente, fiquei recapitulando a minha vida escolar, né? E aí, fazendo um comparativo, eu percebi o quanto é diferente o modelo que o professor está querendo implantar para a gente agora, do que eu tive contato durante a minha vida no ensino fundamental e no ensino médio, né? Eu tive mais contato com professores que tinham como método de avaliação a avaliação tradicional, onde eles eram os protagonistas do processo de ensino, né? Então, assim, eles detinham conhecimento, era aquela avaliação tradicional de notas, e assim, não era uma avaliação processual durante as aulas,
com atividades diferenciadas. Normalmente a gente tinha atividades que, vamos jogar um esporte, então assim, quem não se dava bem naquele esporte, o professor se eximia da responsabilidade, porque só era aquele esporte que ele estava dando aula. Então assim, quem não se dava bem naquele esporte se dava mal também na avaliação da disciplina, porque simplesmente não tinha conhecimento sobre aquele esporte. Então assim, a subjetividade dos alunos era completamente negada no processo, né? Então, era o que o professor queria ou era o que o planejamento da disciplina impunha, muitas vezes, para os alunos, né? Então, assim, o aluno era, na verdade, um mero depósito de conhecimento dos professores, muitas vezes, e também acabava que a questão, quando a gente, por exemplo, na educação física, fazia aula prática, aí era aquela questão, as meninas tinham que jogar esportes que não gostavam, outras, ou então eram impedidas de jogar futebol com os meninos, ou então, quando a gente ia para a questão das aulas mais teóricas, a gente fazia alguma prova teórica, era mais questão de trabalho e, tipo assim, não era um aprendizado, era, na verdade, muito de decoreba, como chamam, de decoração. Vou decorar aquela matéria para fazer a prova. Era muito isso. Então, assim, não estimulava os alunos a pensarem. Essa é a verdade. O meu professor, ele praticamente deixava a bola com a gente no período da aula e saía. Simplesmente saía e deixava a gente jogando futsal, as meninas queimadas, até dar o horário de término da aula e ele ia pegar as bolas e fazer a chamada. Os alunos que todas as aulas participavam e estavam presentes na aula, eles ganhavam o conceito 10. Os alunos que iam faltando, uma aula sim, uma não, ele ia dando a nota. Então, praticamente, o processo de avaliação dele era baseado na frequência. Tive uma professora no ensino médio que trouxe uma nova forma de educação física pra gente. Por exemplo, se a gente ia praticar futsal, ela ensinava todos os conceitos, um a um, acompanhava individualmente a evolução de cada aluno. E no final ela conseguia dar um conceito baseado de que forma o aluno evoluiu durante esse processo. Hoje em dia, eu acredito que se eu pudesse escolher uma forma de ser avaliado, eu escolheria a forma formativa, porque ela é uma forma bem transparente de avaliação, pois o professor, ele dá o conceito, mas também ele explica o motivo daquele conceito, explica para o aluno se ele está evoluindo, por que ele está pegando aquele conceito, seja se foi por falta de evolução na aula, seja por falta de em alguns momentos de participação, e o aluno consegue identificar por que ele percebeu aquele conceito e consegue verificar no que ele tem que melhorar para ele subir de conceito. E isso é muito importante, essa transparência entre o professor e o aluno, para que o processo de aprendizagem seja completo, seja um canal de via dupla, que o professor passe a informação e que o aluno compreende essa informação. Vou falar de uma experiência de avaliação que aconteceu comigo, que acontece todos os anos. Entrei na UFPA como cotista para indígena e a forma que eles usam para avaliar é diferenciado, que acontece em 2 momentos, que no primeiro momento é uma entrevista e que na entrevista eles fazem perguntas relacionadas realmente para indígena, e no segundo momento é uma redação que é para indígena e quilombolas, e cada uma delas tem uma pontuação, eles juntam aquela pontuação, dividem por 2 e te dão um conceito só. Essa é a forma que eles usaram para me avaliar e avalio todos dessa mesma maneira, não muda. Queria mostrar essa experiência de avaliação para vocês, que é diferenciada. Hoje em dia, se fosse escolher uma maneira de ser avaliada, eu gostaria de escolher a avaliação formativa, porque a avaliação formativa, o professor, ele busca entender a dificuldade do aluno, busca compreender o aluno e querer ajudar o aluno de alguma maneira.
A avaliação diagnóstica, o produto esperado, é detectar problemas, procurando identificar causas e apontar soluções. A avaliação sumativa deve ser feita no cotidiano da sala de aula. E a avaliação formativa não é apenas avaliar o nível de aprendizagem dos alunos. O professor deve avaliar o seu próprio processo de ensino, praticado em sala de aula, assim desenvolve critérios e elementos para a mudança no ensino docente e amplia a atenção aos seus alunos e às suas individualidades. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.